Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio e boa parte da atenção global agora está sobre o Japão. E é interessante observar que o Japão dá claríssimos sinais de que está perdendo dinamismo e relevância econômica como teve no passado. A começar pela própria organização dos Jogos. A organização, que teve ali uma série de entregas dentro do prazo, foi marcada por orçamentos estourados e algumas acusações de corrupção no processo de execução das obras. Agora, durante a realização dos Jogos, apesar dos apelos de médicos, os Jogos estão sendo marcados por um grande número de contaminações por Covid, incluindo aí os atletas. Já são mais de 100 casos na Vila Olímpica de Tóquio. Para completar, o Japão está com baixo nível de vacinação. O percentual da população japonesa que recebeu uma dose, pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 é inferior ao percentual do Brasil. O Brasil tem mais vacinados proporcionalmente do que o Japão. Agora, vamos falar um pouco mais de economia. Até a década de 80, o Japão tinha ali o segundo PIB global e havia a expectativa de que esse PIB poderia ultrapassar o dos Estados Unidos por conta da grande capacidade inovativa dos japoneses. Os filmes americanos da década de 80 refletem isso e mostram sempre japoneses com uma grande capacidade inovativa. Basta você lembrar, talvez, do japonês dos Goonies, que tinha lá um cinto de utilidades que resolvia quase todos os problemas naquela caça ao tesouro. O fato é que de lá para cá, o Japão tem dado claríssimos sinais de perda de dinamismo. Na década de 90, a economia japonesa parou de crescer. Os mais keynesianos dizem que os japoneses poupam demais e consomem de menos. Os mais classicistas, mais liberais, dizem que o Japão bateu ali nos limites de sua capacidade produtiva por ser um país pequeno e com poucos recursos. O fato é que o Japão de lá para cá tem perdido capacidade de inovar. Muito provavelmente você já não ouve mais falar das inovações de empresas japonesas como ouvia no passado. Hoje, o destaque é muito maior de empresas sul-coreanas, chinesas e as boas e velhas americanas. Um ótimo indicador disso é o número de unicórnios, que nada mais são do que startups que atingiram o valor de $1 bilhão, o valor de mercado de $1 bilhão. O Japão tem apenas 6 unicórnios, o Brasil tem 11. Ou seja, os japoneses estão com uma capacidade inovativa no ramo das startups inferior ao do Brasil. Soma-se a isso uma população envelhecida, baixo dinamismo econômico e baixo crescimento, e observamos que o Japão vem perdendo relevância e significância na economia mundial. O Japão tem, inclusive, um temor muito grande em relação à China, o seu vizinho, que tem apresentado aceleradíssimas taxas de crescimento e históricos e profundos problemas de relacionamento com os japoneses. A bem da verdade, o Japão continua sendo o terceiro PIB do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mas muito provavelmente, num futuro próximo, o Japão vai progressivamente perder posições nesse ranking de PIB global e deve realmente diminuir a sua relevância econômica internacional. A única alternativa, a única chance do Japão reverter esse processo é se ele recuperar a sua capacidade inovativa. Capacidade inovativa que foi destaque absoluto no mundo, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Junto com o Brasil, o Japão foi o país que mais cresceu no século XX e conseguiu atingir níveis de produção industrial significativos e níveis de inovação de excelência. Mas ao longo dos últimos anos, o Japão perdeu
essa capacidade. E se quiser manter a atual posição que ele tem em escala global, ele vai ter que reverter esse processo. Considero particularmente improvável, mas mesmo assim vamos monitorar aqui a relevância desse importante país, desse gigante asiático que agora cedia os Jogos Olímpicos de 2020, que estão sendo realizados em 2021. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar linkado no descritivo desse áudio o site do outro projeto, o petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.